Oi pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler o capítulo 6, então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora! Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia, onde nós podemos estar aqui aprendendo com a tua palavra. Que nós venhamos permanecer nesse lugar com um coração ensinável, buscando conhecer o Senhor, amar o Senhor e obedecer ao Senhor. Ser conosco. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 6. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissuá, Abissuá gerou Buqui, Buqui gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi o sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio, por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, Amassai, Aimote e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Azaias. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos do templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam
dos sacerdócios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço no lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abissua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debe, Assã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Aser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim e Gezer, Jocmeel, Bet-Oron, Ai-Jalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Aser, Massal, Abdon, Ucoque e Reoebe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam: da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Manaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas pastagens. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por esse tempo, onde nós tivemos o privilégio de conhecer ainda mais sobre a Tua Palavra, que nós possamos nos mantermos firmes nessa verdade, nesse lugar de busca por conhecimento do Senhor, por revelação do Senhor, que venha frutificar ainda mais para a Tua glória, que nós venhamos amar o Senhor, a Tua Palavra. Muito obrigada por tudo. Amém. Eu sei que ler genealogia não é fácil, mas vamos juntas nessa. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!